Você já se perguntou por que seguimos pessoas que não conhecemos, compramos o que elas indicam e aspiramos vidas que parecem perfeitas, mas inalcançáveis? O fenômeno dos influenciadores digitais explodiu com a chegada das redes sociais. O que antes era apenas celebridade de TV e cinema, agora se distribui em milhões de telas, em múltiplos formatos e com diversos nichos. Vamos explorar como influenciadores digitais não apenas vendem produtos, mas estilos de vida, ideologias e expectativas irreais, muitas vezes manipulando nossas emoções, gatilhos e desejos mais profundos. E a grande pergunta: por que isso funciona tão bem? Qual que é o vazio que estamos tentando preencher ao seguir esses ídolos modernos? Se você curte esse tipo de reflexão profunda, direta e sem filtros, já deixa seu like e se inscreva no canal. Aqui a gente vai além de superfície e questionamos tudo o que parece normal demais para ser verdade. Com o surgimento das redes sociais, pessoas comuns, sem carreira artística, sem formação específica e sem grandes realizações, passaram a reunir milhões de seguidores. Isso ocorre porque a lógica do influencer mudou. Não basta ser conhecido, é preciso ser percebido como autêntico. Gente como a gente. A pessoa que mostra a vida inteira nos stories, que fala de igual para igual e que ao mesmo tempo parece ser tudo o que você quer. Segundo o estudo Influenciadores Digitais e o Poder de Decisão Desempenhado sobre os Seguidores, publicado em 2020, esses criadores têm alto poder de convencimento justamente por construírem relações de pseudo-amizade com seus seguidores. Uma relação unilateral onde sente que conhece o influencer, mas ele nem sabe que você existe. O influenciador moderno entende de branding pessoal. Ele se molda ao que o público quer ver. A persona criada nas redes sociais é meticulosamente construída. Luz perfeita, roteiro informal, espontaneidade ensaiada. Tudo isso serve para construir autoridade, desejo e identificação. Esse conjunto forma o culto à personalidade, um fenômeno antigo, agora democratizado pelas redes. O resultado disso é que a influência digital deixou de ser sobre conteúdo e passou a ser sobre carisma, sobre presença e sobre aparência. E essa mudança, embora pareça superficial, tem impactos profundos na sociedade. Seguimos pessoas não pelo que elas dizem, mas como elas nos fazem sentir. E vale lembrar, essa lógica não nasceu com a internet. Se antes idolatrávamos estrelas de cinema intocáveis, hoje idolatramos pessoas que podemos comentar, responder e até ver ao vivo, mas com o mesmo distanciamento emocional. Mudou o meio, mas o vazio continua sendo preenchido da mesma forma, projetando nas figuras públicas aquilo que nos falta internamente. Elas são um alívio temporário para frustrações, ansiedade, baixa autoestima e até depressão. Quanto mais você consome a vida perfeita dos outros, mais você sente que a sua própria é insuficiente. Isso é alimentado pelo algoritmo, que prioriza conteúdos visualmente atrativos e com engajamento alto, quase sempre ligado a corpos perfeitos, casas impecáveis, viagens luxuosas e sorrisos constantes. E o resultado? Um ciclo vicioso de comparação e frustração. E isso é agravado pelo que os psicólogos chamam de comparação social ascendente, que é uma tendência humana de se comparar com quem está em posição melhor. E convenhamos, nas redes sociais todo mundo parece estar melhor. E a consequência? Sentimentos de inadequação, vazio e a necessidade constante de validação digital, que são curtidas, comentários e seguidores. Tudo isso reforça a ideia que o valor de uma pessoa está na imagem que projeta, e não no que ela é. Essa lógica também afeta o comportamento fora das redes. As pessoas começam a viver pensando como que aquilo seria postado. Uma viagem não é mais uma experiência, mas uma oportunidade de mostrar algo. Um presente não é mais sobre afeto, mas sobre likes. E isso retroalimenta o ciclo da aparência, afastando ainda mais as pessoas de experiências reais e significativas. E tudo isso alimenta um mercado emocional onde a única moeda é a aprovação alheia. O problema é que quanto mais você busca isso, mais distante você fica de si mesmo. Você se molda ao que dá certo e aos poucos se perde. Influenciadores, conscientemente ou não, aplicam técnicas clássicas de persuasão e manipulação emocional. Robert Cialdini, autor de As Armas da Persuasão, destaca 6 princípios fundamentais: reciprocidade, comprometimento, prova social, autoridade, escassez e simpatia. Todos eles são usados em campanhas de influência digital. Reciprocidade: você consome conteúdo gratuito todos os dias. Quando o influenciador pede algo que você compre, divulgue ou apoie, você se sente em dívida. Prova social: o número de seguidores e curtidas é usado como validação. Se milhões seguem, deve ser bom. Autoridade: o influenciador é tratado como especialista, mesmo que não tenha nenhuma formação no assunto que aborda. Escassez: só até hoje. Últimas unidades: somente os primeiros. Isso gera senso de urgência, ansiedade e impulso. E aí entra o fator mais preocupante: a exploração emocional. Muitos influencers usam narrativas de superação, sofrimento e confissões para gerar empatia e em seguida vendem algo. A lógica do "olha como eu sofri, mas dei a volta por cima, e agora você pode também" é um clássico. Além disso, há outra forma de manipulação ainda mais sutil: a idealização do cotidiano. Quando o influencer compartilha momentos banais, mas esteticamente perfeitos. Ele constrói a ideia de que a felicidade está nas pequenas coisas, desde que essas coisas sejam visualmente incríveis. Isso gera um desejo constante de uma vida instagramável.
onde até o café da manhã precisa ser digno de foto. A influência virou um negócio e dos grandes. Segundo o levantamento do Influencer Market Hub, o mercado global de marketing de influência ultrapassou 21 bilhões de dólares em 2023. E o que está sendo vendido? Atenção, engajamento, emoção, seu tempo, seu desejo, sua carência, tudo isso tem preço. E as marcas pagam caro. Só que o problema não está no marketing, está na falta de transparência. Estudos apontam que menos de 10% dos posts de marketing de afiliados incluem uma divulgação clara sobre a natureza comercial da publicação. Isso significa que você muitas vezes está sendo persuadido a comprar algo sem saber que aquilo é um anúncio. E quando essa manipulação acontece por alguém que você admira, a chance de ser efetivada é enorme. Além disso, há uma proliferação de gurus e especialistas autoproclamados. Pessoas que vendem cursos de como enriquecer, como ter sucesso, como realizar, muitas vezes sem ter construído nada. Vendem o sonho e não a realidade. Vendem atalhos que não existem. E o mais preocupante, a monetização da influência passou a moldar até o conteúdo. O que dá mais clique é o que será produzido. Isso gera uma homogeneização de ideias, uma corrida pelo engajamento a qualquer custo e o abandono de qualquer responsabilidade com a verdade, com a formação do público ou com a saúde mental de quem consome. Para os seguidores, os efeitos são claros: aumento da ansiedade, baixa autoestima, distorção da autoimagem, consumo impulsivo, dependência emocional e a sensação de insuficiência. Para os influenciadores, a pressão também é imensa. Um estudo da Univag mostrou que influenciadores do Instagram enfrentam altos níveis de estresse, distúrbios alimentares e burnout. Tudo para manter a imagem idealizada e performar bem nas redes sociais. A lógica é perversa. Quanto mais você performa, mais você cresce. Quanto mais você cresce, mais você é cobrado. O medo de se tornar irrelevante, de perder seguidores, de ser esquecido, leva muitos influenciadores a um ciclo insustentável de exposição e desgaste. A influenciadora Lee Tagman, por exemplo, largou tudo após um colapso mental causado pela obsessão com engajamento e perfeição. Aspas, eu não sabia mais quem eu era sem o Instagram, disse ela. E talvez o caso mais emblemático dessa realidade seja o de influencers que admitem, anos depois, que tudo era uma grande farsa. Que as viagens eram financiadas, os relacionamentos eram encenações e os produtos indicados eram apenas contratos temporários. A frustração de quem acreditou é imensa, mas o estrago já foi feito. O que estamos vendo é uma epidemia de imagens, de promessas vazias, de relações superficiais. Influenciadores manipulam e muitas vezes nem sabem o que estão fazendo isso. E é aqui que entra a crítica principal. O problema não está só em quem influencia, está também em quem precisa tanto ser influenciado. Por que você acredita tão fácil? Por que você compra tão rápido? Por que você segue sem questionar? O influencer só existe porque há alguém precisando se projetar em outra pessoa. E esse alguém, muitas vezes, somos nós. A carência é nossa, a fuga é nossa e a responsabilidade de acordar também precisa ser. Precisamos recuperar o senso crítico. Lembrar que aquela vida perfeita é apenas um recorte. Que a maioria dos produtos promovidos não mudará sua vida. Que você não precisa comprar, se comparar ou se anular para pertencer. Então eu te pergunto, quantas vezes você se comparou com alguém que nem sabe que você existe? Quantas coisas você comprou porque sentiu que precisava ser igual? Quantas vezes você se sentiu insuficiente por não viver como quem você segue? Você ainda é dono da sua atenção ou entregou ela de bandeja para quem sabe exatamente como te manipular? Talvez a hora de parar não seja amanhã. Talvez seja agora. O que estamos vendo é uma epidemia de imagens, de promessas vazias, de relações superficiais. Em um mundo de filtros e performances, ser autêntico é um ato revolucionário. E talvez desconectar por um tempo seja o único jeito de se reconectar com o que realmente importa.